Meus irmãos queridos, a todos vocês que estão acompanhando essa transmissão pelo canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, saudamos em nome do Senhor este momento que aquietamos o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus. Nós damos graças ao Senhor às instruções que foram dadas, as palavras anteriormente para dirigir o nosso coração. E neste momento, como oramos, elevamos a nossa mente a Deus em busca de uma santa instrução da parte do Senhor. Estes dias que nós temos vivido, todos nós enfrentando as lutas e as ameaças de um inimigo impessoal, pode desbalancear um pouco em nossa mente as batalhas mais profundas do nosso próprio coração, uma vez que as nossas preocupações estão fortemente marcadas pelas preocupações da luta com um vírus. Eu gostaria, nesta noite, convidar você para refletir sobre algumas outras frentes de batalha que nós temos que são constantes, não são sazonais, e que não são impessoais, mas pessoais, que nos levam e concorrem contra o nosso próprio desenvolvimento espiritual saudável e nos levam a lutas intensas e constantes em nossa vida. Eu lhe convido a acompanhar a leitura que passo a fazer, a exposição, na primeira carta de João, capítulo 3, versículos de 4 a 10. E vamos tratar, nesta ocasião, sobre o problema do pecado. Como vencer o pecado? Esta palavra, uma palavra que tem caído em desuso, muitas pessoas têm desconsiderado. Os problemas são vistos mais como de natureza externa e não tanto interna, ou mais impessoal, como falei anteriormente, não pessoal. Mas, por mais antiga que seja esta palavra, ela aponta para uma realidade que também é tão antiga, porém tão atual na condição humana, que é o problema moral ou espiritual nosso. Assim nos diz a palavra do Senhor em 1 João 3, de 4 a 10. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Oremos ao Senhor mais uma vez. Ó Deus bendito, assista-nos com a obra graciosa e iluminadora do Teu Espírito. Toma nossa mente, o nosso coração em Tuas mãos. Assista-nos a todos que estamos envoltos à Tua palavra nesse instante, expostos a ela. Que a Tua graça nos acompanhe de tal maneira que sintamos os efeitos redentores do Senhor em nossa vida, através da operação graciosa do Teu Espírito ao aplicar em nós a Tua palavra. Toma nossa mente cativa, abre-nos o coração, vença as resistências nossas, nos conquiste pela Tua graça, nos alcance, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Conversando com parentes nestes dias, a minha irmã me falou de uma certa ocasião em que, orientando as suas filhas, minhas sobrinhas, sobre o problema do mal que habita dentro de nós, numa ocasião em que uma delas estava irritada por algumas provocações externas, ela lhe chamou a atenção, chamou para dentro de casa e disse: olha, eu gostaria de falar para você sobre como que nós lidamos com o mal e o que ocorre dentro de nós.
É muito comum nós agirmos como crianças quando somos acuados por pressões ou com forças que nos são contrárias, que nos causam dor, de nós acusarmos a nossa reação de ira ou a nossa reação muito dura contra os ataques que vêm colocando no outro. E naquela ilustração, a minha irmã disse que tomou 2 copos, um colocou tinta, no outro deixou translúcido, e empurrou esses copos, de tal maneira que o seu conteúdo veio a transbordar. E perguntou para as suas filhas, né, naquela ocasião, ele disse, o que foi que apareceu? O que veio para fora em cada um destes casos? Ele disse, a água que estava dentro. E aí ela falou o seguinte, pois bem, assim é com o nosso coração também. Quando ele é submetido a pressões, o que aparece é o que está dentro. A sujeira não é resultado de um ataque externo. A sujeira que sai de dentro de nós é aquilo que está dentro de nós. É esta maneira que a palavra de Deus trata sobre a realidade do pecado. A Bíblia não nega, em hipótese alguma, a influência e forças que nos são contrárias, que nos assaltam diariamente, mas nos responsabiliza por cada uma das nossas ações. Nós não somos responsáveis pelo que os outros fazem conosco, mas certamente somos responsáveis por aquilo que nós fazemos com o que os outros fazem conosco. E é precisamente sob este olhar que nós vamos refletir hoje sobre como vencer o pecado. O pecado é uma realidade que está presente em cada um de nós e é muito bem expressado pela teologia cristã clássica sobre a doutrina do pecado original, que aponta não apenas para um ato de pecado ou para atos de pecado, mas para a própria corrupção da natureza humana, que é ela mesma a fonte das maldades que vem a produzir. Nós que caímos em um estado de pecado e miséria com o pecado dos nossos primeiros pais, agora temos dentro de nós, ainda os regenerados, mesmo os nascidos de novo, uma fonte para o mal. O que João vai tratar aqui nestes versículos de 4 a 10 do seu 3º capítulo é precisamente sobre o problema do pecado. Que problema é esse? Como nós entendemos e como vencê-lo? Vejamos, em primeiro lugar, nos versículos 4 adiante, nós vemos João falando sobre a extensão abrangente do pecado. No versículo número 4, nós lemos, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Este versículo é considerado um dos mais objetivos e claros para definir o pecado. Embora a palavra esteja em desuso, embora algumas pessoas tentem retratar como uma espécie de neurose religiosa antiquada, que não convém ao homem contemporâneo, a verdade é que esta fonte maligna presente em cada um de nós, como o pecado original, é bem definida aqui de uma forma objetiva, o pecado cometido como sendo a transgressão da lei. Aqui é verdade, o versículo não está apontando para a corrupção da natureza humana, mas como nós reconhecemos o pecado como tal, quando ele aparece. E ele é descrito simplesmente como sendo a transgressão da lei, ou seja, a desobediência da norma de Deus, da sua instrução, sua orientação, sua regulamentação na Escritura Sagrada. De uma forma bem simples e objetiva, todo pecado é uma desobediência à palavra de Deus. Ou, colocando de trás para frente, toda desobediência à lei moral de Deus é pecado. A Bíblia nos ensina que todos nós somos pecadores. E a verdade é que a transgressão da lei não pode usar como álibi a ignorância. A semelhança das leis que regem a sociedade. Um infrator da regra do trânsito não pode alegar desconhecimento da regra para não ser punido. Ninguém pode alegar a ignorância no seu próprio benefício. A lei promulgada por Deus e que de uma forma essencial foi dada na própria revelação geral, torna o homem responsável e tem o objetivo positivo de dar uma orientação clara, de tal maneira que o homem possa saber exatamente o que é que agrada a Deus ou não. Nós vemos, às vezes, pessoas perturbadas e preocupadas em estarem acertando em agradar a Deus em coisas pequenas do dia a dia, mas que não têm conotação moral. Será que é da vontade de Deus que eu estude nessa ou naquela faculdade? Ou que eu seja amigo mais dessa pessoa que senta do meu lado direito ou do esquerdo, não tendo nenhuma questão moral envolvida? Preocupações deste tipo, que cor de camisa você vai vestir,
o tamanho do corte do seu cabelo, que não tem questões morais e não são reguladas pela palavra de Deus, não tem, portanto, implicações morais e não se constituem em pecado. Agora, aquilo que a Bíblia regulou precisamente para que nós saibamos o que está de acordo com a vontade moral de Deus, os seus preceitos, a sua orientação quanto ao certo e ao errado. E nós temos uma orientação muito clara. Se você quer saber na sua vida o que pode agradar a Deus ou não, olhe objetivamente para a palavra do Senhor quanto às regras, a lei, a sua instrução, e você saberá. No versículo número 5, porém, depois de João definir o pecado como a transgressão da lei, ele nos apresenta um misericordioso escape que veio da parte de Deus para o problema do pecado. Porque, como diz Tiago, se você transgride um ponto da lei, você se torna transgressor da lei. E isto nos coloca todos nós, toda a humanidade, numa condição de transgressores da lei. Todos somos pecadores, nos diz a Escritura Sagrada, não há nenhum que peque. Qual é, então, a solução para transgressores, para pecadores? Se você transgride em um ponto, você é um transgressor. Se transgride em 10, ou em 100, ou em 1000, também é transgressor. Mas a Bíblia nos apresenta uma solução. Versículo número 5 diz, sabeis também que ele, referindo-se a Cristo, se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado nenhum. O que a Bíblia está dizendo com isso? Nele não existe pecado. O Senhor Jesus Cristo veio à terra e se fez homem, precisamente nos explica de uma forma muito clara o apóstolo João aqui, para tirar os pecados. Porque ele mesmo não tinha pecado nenhum. Tirar de que forma? Precisamente é pela obra redentora de Jesus Cristo que os efeitos do pecado são neutralizados para aqueles que são beneficiados desta obra, mas é também pela sua obra redentora que o estrago do pecado será escatologicamente removido da realidade humana, ou seja, na agenda de Deus haverá um tempo final em que todo o mal será removido, inclusive da presença dele nos seres humanos. A Bíblia nos diz que Cristo se manifestou para isso. E ele se manifestou precisamente, assumiu a condição humana para ser vitorioso sobre o pecado. Era necessário. Os nossos símbolos de fé, nós vimos o reverendo Edson falando que está fazendo com a sua família estudos no Breve Catecismo de Westminster, no seu momento devocional. É um bom caminho, não é? Eu recomendo a você também. Nós temos também produzido reflexões no Breve Catecismo de Westminster neste sentido, nesta época aqui, e o Breve Catecismo vai resumir esta obra dizendo, era necessário que o Redentor dos filhos de Deus fosse divino e fosse humano. Era necessário que ele fosse divino para ter o poder e a santidade necessária para vencer este inimigo que é o pecado. Mas era necessário que ele fosse humano também, para que pudesse trazer os benefícios para a humanidade como representante desta humanidade. E para isso ele se manifestou, para isso ele se tornou gente, ele virou gente para, representando gente, receber o castigo da culpa de gente, para se redimir gente. Por isso ele se manifestou ser humano. O Senhor Jesus Cristo encarnou para vencer o pecado. E veja que, normalmente, quando nós falamos sobre isso, nós enfocamos na obra negativa, ou seja, do aspecto da punição que Cristo carregou. Mas a obra redentora de Cristo para vencer o pecado envolveu também aquilo que na teologia nós chamamos de obra positiva, que foi a sua obediência plena. Quando o Senhor Jesus cumpre plenamente toda a lei, ele se manifestou como o Filho de Deus e o Filho da humanidade, plenamente obediente, para com isso vencer o poder do pecado, porque o pecado só tem poder sobre aquele que é transgressor da lei. Uma vez que ele obedeceu plenamente toda a lei de Deus, ele se torna capacitado a receber os benefícios da obediência, e ele o fez em lugar do seu povo amado, da sua igreja. Cristo, portanto, se manifesta como humano, para cumprir a lei perfeitamente e receber os benefícios da obediência, e submete-se à lei de Deus e recebe o castigo pelo pecado para livrar os que nele creem da condenação do pecado. O conhecimento, portanto, de Cristo como Redentor, como Salvador,
a crença de que Ele é o representante perfeito, aquele que cumpriu perfeitamente em nosso lugar, é o caminho designado por Deus para nos resgatar da condenação que nós merecemos como transgressores da lei. E foi precisamente para isso que Cristo veio. Preste atenção, porque Cristo não veio aqui na terra simplesmente para dar um exemplo de uma vida piedosa. Se fosse possível ao ser humano atingir um estado de obediência plena, de pleno agrado de Deus, sem a obra redentora de Jesus Cristo, seria uma tremenda crueldade levar o Filho de Deus à cruz do Calvário. Ele veio porque precisamente o preço da culpa, da transgressão do pecado precisaria ser pago. E somente ele, que não tinha pecado, foi o único ser humano sem pecado, pois divino era também, é que teria condições de vencer o pecado e assim tirar o pecado do mundo e o poder do pecado de fazer o mal escravizador sobre a humanidade. Cristo veio resgatar um povo para a sua glória. A palavra de Deus nos diz ainda, no versículo de número 6, como esta prática pecaminosa se manifesta. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. João, mais uma vez, de uma forma clara, simples e objetiva, apresenta um ensino poderoso das Escrituras Sagradas agora, que é a relação humana com o pecado. E ele faz isso, como várias vezes na sua carta faz, ele ensina um conceito a partir dos frutos ou das evidências deste conceito. O que ele está dizendo é o seguinte: se alguém consegue viver em novidade de vida, se alguém consegue viver uma nova vida, uma vida que agora busca agradar a Deus, deseja agradar a Deus e vive para a glória de Deus, anseia pela vontade do Senhor, experimenta isso na vida, ou seja, não vive pecando, não tem a vida marcada pela transgressão, e isso só é possível porque permanece nele, permanece em Cristo. Todo sucesso na vida cristã consiste precisamente nessa dependência de Cristo. E olha que coisa bela, porque isso complementa o aspecto anterior. A obra redentora de Cristo não foi apenas a executada na cruz do Calvário, ali foi a transação legal de pagamento da condenação necessária. A obra redentora de Cristo é permanentemente realizada na vida de todos aqueles que têm Cristo como seu Senhor. Porque é o próprio Cristo a fonte de virtude que todo pecador precisa e não consegue produzir pela sua própria força. E João explica isso dizendo: todo aquele que permanece nele, que vive na dependência de Cristo, que tem Cristo como seu Senhor, que se rende a Cristo, que se sujeita ao senhorio de Cristo, e isso é uma prática diária. O Senhor Jesus disse: se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isto é uma realidade diária. A cada dia nós, pecadores, mesmo regenerados, precisamos dizer para nós mesmos, para as circunstâncias do dia a dia: Cristo é o meu Senhor. A cada momento de nossa vida, situações, tentações e lutas vêm em que fica em xeque quem se assenhoreará do nosso próprio coração. Será Cristo ou desejos de fontes de tentação pecaminosas? Quem consegue vencer? Aquele que depende de Cristo. E aí, pela lógica complementar inversa, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. É claro, por mais conhecimento que venha a ter, conhecimento não é salvador. Salvador é Jesus Cristo. Conhecimento é instrumento que Deus usa para alcançar seres racionais. Se alguém vive pecando, João está dizendo, não o viu nem o conheceu. Por que João está falando isso? Por causa dos hereges dos seus dias. Pessoas que diziam que tinham um conhecimento até mais profundo de Deus, porque tinham conhecimento ocultos do Senhor, que aquele que se dizia cristão, ou cristão comum, não tinha. Mas essas pessoas negavam a própria soberania de Deus, como Judas vai escrever, e Pedro vai escrever também, pelas suas práticas. E João é muito claro, ele diz: olha, aquela pessoa que vive pecando não viu o Senhor Jesus Cristo, nem o conheceu. O Senhor Jesus encerra o Sermão do Monte com uma exortação muito séria. Ele diz: naqueles dias muitos chegarão e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo outro, e eu vos direi explicitamente: nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Qual é o ensino para nós vemos desta parte aqui? O ensino é muito claro.
Só há vitória sobre o pecado através de Jesus Cristo, que começa com uma rendição, uma entrega em arrependimento e em fé a Ele como Senhor e Salvador, crendo que Ele pagou com a sua própria vida o preço da condenação que nós merecíamos na cruz do Calvário, mas numa rendição diária. É isso que marca o sucesso espiritual na vida cristã. E, por fim, João complementa no versículo número 7, falando sobre a prática da justiça. Ele diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ou seja, ele encerra esta parte que nós estamos considerando sobre a extensão abrangente do pecado, falando aquilo que Jesus disse com outras palavras: pelos frutos vocês conhecerão as árvores. Falar sobre realidades ou sobre virtudes é algo fácil, mas vivenciar a realidade é que demonstra a verdadeira natureza das coisas. O que o Senhor Jesus nos disse é o que João está falando aqui, que o conhecimento real de Deus como Redentor e Salvador é percebido pela vida de rendição ao próprio Deus. Só obedece a Deus quem de fato o conhece. O verdadeiro cristão cresce na semelhança de Cristo. Embora não sejamos perfeitos, embora a nossa imitação seja imperfeita, mas sinceramente marcará a vida do cristão esta rendição a Cristo, que não apenas só é a porta de entrada para a vida cristã, mas é o próprio caminhar da vida cristã. Aliás, as relações humanas são assim. Casais, hoje nós estamos dando graças a Deus por 40 anos da vida conjugal do presbítero Rubem da Cici. Casais que se amam e que estreitam a comunhão ao longo da vida, vivem de forma mais harmoniosa e se conhecem melhor. Uma coisa interfere na outra. O relacionamento com Deus não é diferente. À medida que caminhamos com Ele, à medida que o conhecemos melhor, vamos nos tornando também mais semelhantes a Ele. É a presença de Deus em nós, pelo Espírito Santo, com um contato diário com o Senhor, em comunhão, com a oração, com a palavra, que nós somos moldados pouco a pouco à semelhança de Cristo. Nesta jornada, teremos muitas surpresas também, muitas vezes nos decepcionaremos conosco, muitas vezes decepcionaremos outras pessoas e seremos decepcionados por eles, mas como cristãos, sabemos que Cristo é a nossa única esperança e dele nós dependemos e somos chamados a depender diariamente. A isso nos leva ao segundo ponto da mensagem, que é o problema do pecado visto como uma escravidão diabólica. No versículo 8, a primeira parte, nós lemos João dizendo o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Quando eu falo isso, eu me lembro de uma entrevista feita por um teólogo renomado, que faleceu alguns anos atrás, R.C. Sproul, que, entrevistando alunos cristãos de uma universidade, perguntou quantos criam em Deus, e mais de 90% falaram que acreditavam em Deus, cerca de 95%. E depois ele perguntou quantas daquelas pessoas acreditavam no diabo. E a resposta foi míseros índices abaixo de 10%. Ele disse: mas como é possível você crer num ser sobrenatural do bem, mas ao mesmo tempo negar a existência de um outro ser também sobrenatural, porém do mal, que a Bíblia reconhece como existente, que é o diabo? Esta inconsistência é denunciada por Sproul como uma marca do nosso tempo. Mesmo entre pessoas que creem em Deus, negam a realidade da inimizade a Deus pessoal. Não apenas a que está dentro de nós, como o pecado original, mas em seres angelicais rebeldes. O que a Bíblia está dizendo é que há um traço genético diabólico no pecado. O pecado não consiste simplesmente numa falha de caráter. O pecado não é simplesmente uma incapacidade humana. O pecado, embora seja uma realidade produzida pelos seres humanos, tem uma semelhança de caráter com o próprio diabo. A vida pecaminosa, podemos dizer, é, portanto, uma vida diabólica, porque o diabo é apresentado na Escritura Sagrada como o primeiro pecador, aquele que foi o primeiro a se rebelar.
Antes mesmo do mal chegar à humanidade e da transgressão chegar à humanidade, houve uma rebelião em seres angelicais. E João descreve isso dizendo: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque este vive pecando desde o princípio. Não há redenção para os anjos rebeldes. Eles se rebelaram, chefiados pelo diabo, e isso faz com que a transgressão da vontade moral de Deus, que é o pecado, tenha um traço genético diabólico. Uma vida de desobediência a Deus acaba revelando uma natureza maligna nos transgressores. E por mais duro que seja, é tão duro ouvir isso hoje como foi duro ouvir pelos ouvintes originais de Cristo, que falando aos judeus diz: o pai de vocês é o diabo, porque vocês andam nas mesmas pisadas do diabo. Pessoas que se julgavam filhos de Deus e filhos de Abraão. E o Senhor Jesus disse, porque precisamente a mesma lógica usada por João aqui, que provavelmente esteja refletindo o próprio ensino de Cristo Jesus. Nós conhecemos as árvores pelo fruto. O diabo sempre procurará seduzir os homens ao pecado. Embora o pecado seja uma decisão humana e uma escolha humana, e nós não podemos transferir culpa ou responsabilidade, o pecado tem um traço de identificação com o próprio Satanás. É importante que nós digamos isso por dois desvios muito comuns. Em culturas mais racionalistas, autoconfiantes e científicas, há uma tendência a se negar a realidade sobrenatural de seres espirituais e negar uma oposição maligna nas regiões celestes, com demônios. Por outro lado, em outros grupos humanos, há uma grande tendência de negar as responsabilidades pessoais e atribuir toda a falha a ações malignas de seres espirituais. Diz: não fui eu, foi o diabo que me fez pecar ou tentar, ou coisa desse tipo. O que a Bíblia afirma é que estas ambas forças estão presentes em rebelião contra Deus, pois na sua natureza são a mesma coisa. São rebelião contra o senhorio de Cristo. João vai descrever isso nos apontando estes inimigos, como a carne, que é o inimigo que está dentro de nós, o mundo, que é o inimigo coletivo de um sistema de valores que se opõe a Deus, e o diabo, que é o inimigo sobrenatural, o inimigo de nossas almas. E o que João está dizendo aqui é o seguinte: veja que o pecado tem um traço genético maligno. Porém, a segunda parte do versículo nos mostra um escape misericordioso que Deus nos deu. Ele diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Veja que este que é mentiroso desde o princípio e vive desde o princípio em pecado, é vencido pela obra do Filho de Deus. E isto já havia sido anunciado lá aos primeiros pais no jardim. Quando imediatamente após o pecado, Deus fala com Adão e Eva e diz que o descendente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E na Escritura Sagrada, Satanás, João mesmo escrevendo no Apocalipse, chama Satanás de a antiga serpente, o diabo. Ele teve a sua obra de desvio, de desconstrução, de escravidão, de sedução, de levar a humanidade cativa pela sua prisão, pelos grilhões do pecado, destruída na cruz do Calvário. De que maneira? No momento em que Cristo obedece plenamente à lei de Deus e, representando uma nova espécie redimida, recebe o castigo, não há mais nenhum poder da parte do diabo para manter cativos aqueles que foram objetos do amor redentor de Jesus Cristo. Primeiro, porque a dívida foi paga na cruz do Calvário. E depois, porque os benefícios da obediência são entregues por Cristo àqueles que nele creram. É neste sentido que a obra do diabo foi destruída. Não há mais como ele manter cativo na escravidão do pecado, nem ter o direito da execução ou da condenação sobre os seres humanos, aqueles que creem em Cristo. Cristo encarnou para destruir a obra do diabo, desmascarando as suas mentiras, revelando a verdade, mas, acima de tudo, triunfando sobre o diabo e sobre o pecado na cruz do Calvário,
recebendo o castigo e, portanto, quitando a dívida e trazendo os benefícios da sua própria obediência, sendo representante de uma nova espécie. No versículo de número 10, nós vemos as diferentes respostas dos homens a esta obra. Nisto se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. O que é que João está dizendo aqui? Ele está demonstrando aqui qual é a conduta diabólica na humanidade. A desobediência persistente revela a comunhão com o diabo e não com Deus. Pessoas que mantêm-se na prática da transgressão do pecado, porque justiça é precisamente retidão. Aqui não se trata desse conceito comum nosso de justiça como sendo simplesmente atos de bondade para com o outro, ou falar que uma pessoa é justa porque ela demonstra uma certa superioridade moral, ou ela é muito afinada com regras, mas é simplesmente a maneira que a Bíblia diz de estar de acordo com a palavra do Senhor. É o oposto do conceito do pecado. Se o pecado é a transgressão da lei, a justiça é a conformidade com esta lei. E o que a Bíblia diz é que pessoas que vivem em contínua desconformidade, em desobediência que marca a sua vida, estas pessoas mostram que permanecem na sua escravidão espiritual diabólica. Novamente, conhece-se a árvore pelos frutos. E quem é do pecado vai ter, quem é do diabo vai ter o mesmo fruto do diabo, que é o pecado marcando a sua vida. Quem é do diabo, quem não experimentou a regeneração, o novo nascimento, não tem como viver uma vida de santidade. Porque não é do seu agrado, não é o que quer, não está de acordo com a sua natureza, não são os seus desejos, não tem força dentro de si, porque as suas forças são canalizadas para satisfazer seu próprio desejo. E preste atenção, ao canalizar as forças para satisfazer os próprios desejos, os seres humanos repetem o mesmo caminho trilhado pelo diabo no início, quando se rebela da sua condição angelical e decide pela autonomia. É isto que João está nos descrevendo aqui. Porém, o versículo de número 9 nos apresenta o contraste que é a marca da igreja do Senhor. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. O que é que João está descrevendo aqui? Está descrevendo precisamente a igreja, os cristãos. O que ele está afirmando é, aquele que nasceu de novo, teve a sua própria natureza transformada. Não ocorreu apenas uma mudança intelectual, uma troca de sistema religioso por uma crença errada para uma crença verdadeira. Este foi o caminho que Deus usou para transformar o coração, algo que é impossível ao ser humano. E Deus, pelo Espírito Santo, coloca agora uma nova força dentro de pecadores, que é a força da sua própria presença. Como Ezequiel fala, prometendo as palavras de Ezequiel, porei dentro deles o meu espírito, trocarei o coração deles de pedra por um coração de carne, farei com que andeis nos meus estatutos e os observeis. João explica isso dizendo que as pessoas que nasceram de Deus, portanto, experimentaram uma transformação tão grande que a Bíblia chama de um outro nascimento, ou um novo nascimento. Uma mudança no coração, que agora é trocado de um coração inclinado para os desejos naturais e autônomos, à semelhança do diabo e do pecado, para um coração que agora está aberto para conhecer e agradar a Deus. E que é habitado pelo próprio Espírito Santo de Deus, que marca a vida do cristão, no mais profundo do ser, com a própria verdade da palavra de Deus, a divina semente. Ela agora habita em nós. Ela não apenas é conhecida. É isso que Paulo vai dizer, ele diz, olha, vocês são como que pedras vivas. Esta graça de Deus está impregnada no coração de vocês. O coração recebeu a palavra, pelo poder do Espírito Santo, é uma boa terra que produz frutos. Em outras palavras, o que João está dizendo é o seguinte, só vence o pecado quem passou pelo novo nascimento. O novo nascimento não nos livra do pecado. Por isso que a Bíblia não diz que aquele que nasceu de novo não peca mais de jeito nenhum.
mas diz que ele não vive mais na rebelião, porque tem uma nova natureza. Há uma outra força, há uma semente viva de Deus agora que produz frutos. E nós convivemos com uma certa tensão dentro de nós. Ainda temos o pecado habitando, mas se nascemos de Deus, preste atenção, temos uma força maior habitando dentro de nós, que é a própria presença de Deus que nos cela com o seu Espírito. É isso que capacita todo cristão, preste atenção, todo cristão, a enfrentar toda luta em sua vida. Entretanto, como ainda temos a natureza pecaminosa, em nossa luta, muitas vezes nos rebelamos contra o senhorio de Cristo e pecamos. Mas o cristão é marcado por um novo andar, um andar de descontentamento com o pecado, de insatisfação com o mal, de anseio por Deus, pelo desejo de Deus e de determinação de ir nesta direção. Esta é uma nova marca. Quem não é de Deus não consegue viver dessa maneira. O selo do Espírito Santo na nova natureza em nós é que nos garante a vida cristã. Vejam que quando Deus libertou o povo lá do Egito e foi levar à terra prometida, aquela primeira geração morreu por incredulidade. Mas liderados por Josué e Calebe, uma nova geração tomou posse da terra prometida. E esta liderança serve muito bem de ilustração. Quer dizer, esta é a marca do povo de Deus. Ainda cometeram suas lutas, seus pecados e suas tentações, mas o que fez com que o povo fosse vitorioso foi a vitória da graça, trazendo a fidelidade, trazendo frutos de obediência, em contraste com quem, não tendo sido transformados pela graça, mostrava resultantemente apenas o mal. Para concluir, queridos, como e por que é possível vencer o pecado na vida? Como e por quê? É pela cruz de Cristo. Por causa da cruz de Cristo, onde a nossa culpa foi paga, a nossa dívida foi paga. É por causa da cruz de Cristo que satisfez a justiça de Deus de que a humanidade precisaria pagar pela sua culpa, mas pela obra de Cristo Jesus de nos comunicar os benefícios da sua obediência, são experimentados por pecadores que se arrependem de seus pecados, através do novo nascimento que o Espírito Santo gera em nós, de tal maneira que agora pecadores que antes viviam centrados nos seus próprios desejos, lutando inclusive com a sua religiosidade para se mostrar autoexecutor de uma elevação espiritual, uma nova humanidade, uma humanidade que se rende, que entrega os pontos, que diz, Senhor, não eu, mas o Senhor. Não sou capaz, mas Tu és capaz. Não tenho a capacidade de seguir plenamente, mas Tu tens a capacidade de me transformar naquilo que por mim mesmo eu não consigo ser. Não sou capaz de satisfazer a Tua justiça, mas o Teu Filho satisfez em meu lugar. E eu me rendo, trocando de Senhor em minha vida. Não mais eu, mas o Teu Filho Jesus como meu Senhor. E preste atenção, porque este ato, ele não apenas é o ato da conversão, ou do início da vida cristã, é um ato consciente e diário na vida do cristão. Ele é necessário toda vez que nós nos deparamos com uma tentação, toda vez que nós nos deparamos com um inimigo que nos agride, e como eu inicialmente havia falado aqui, citando a minha irmã, falando com as minhas sobrinhas, diz, o problema não está na agressão que os outros fazem contra nós, porque isso não nos dá base para justificar as nossas reações, mas o que nós fazemos com isso. Ainda o mal habita em nós, porque não fomos glorificados. Mas aqueles que se renderam a Cristo como Senhor e Salvador, a própria presença do Espírito, o conhecimento da palavra, a divina semente que em nós habita, nos capacita a dar novas respostas. Respostas que vêm pelo senhorio de Cristo, experimentado, conscientemente rendido. E este é um exercício diário na vida do cristão, até que Cristo volte e tome para si o seu povo e remova completamente a presença
do pecado no nosso meio. Até lá, é sob o senhorio de Cristo que nós venceremos este mal. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, pelo teu Espírito, pelo teu Filho Jesus, pelo seu senhorio, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua perfeita obediência, pela sua entrega voluntária, absoluta, pelo castigo que ele recebeu em nosso lugar, pela mediação, pelo seu sacerdócio, pela sua intercessão constante em nosso favor, à tua direita, orando por nós, intercedendo por nós, pelo seu governo, pelo seu Espírito em nós depositados. Ó Deus, nós te rendemos graças porque temos no teu Filho Jesus todos os recursos que necessitamos para vencer o pecado em nossa vida. Mas ainda encontramos esta presença do mal em nós, que embora tenha sido vencida pelo senhorio de uma força superior, a força do Senhor, ainda está presente. Ainda temos tentações, ainda cedemos a tentações, ainda lutamos com desejos e forças contrárias dentro de nós, ainda tropeçamos nesta jornada, e por isso dizemos diariamente, como dizemos agora também, Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos do Teu Filho Jesus, precisamos do Teu Espírito, a nos convencer dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas desobediências. Precisamos de Ti, Senhor, da Tua graça para nos renovar, para nos animar, para trazer à nossa mente as verdades da Tua palavra, de tal maneira que elas sejam vozes mais fortes em nosso coração do que as vozes mentirosas dos desvios, das tentações. Ó Pai, suplicamos a Tua graça sobre nós, te pedimos a graça de sermos fortalecidos por Ti, pedimos a ação graciosa do Senhor de animar aqueles que estão desanimados, trazer consolos àqueles que estão abatidos e desconsolados, força, coragem àqueles que estão amedrontados nestes dias tão maus, renove a esperança, a fé e o vigor naqueles que estão sem perspectivas. Ó Deus, Tu venceste todo o mal ao executares a obra de redenção na pessoa do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário. E a garantia que nós temos é que o Teu Filho ressuscitou, venceu a morte, subiu aos céus, está à direita Tua, e nós aguardamos o retorno do Teu Filho. Ajuda-nos a, enquanto este dia não ocorre, a experimentarmos a rendição ao Teu Filho em cada circunstância de nossa vida. Assenhore-se do nosso coração, de nossa vida, nos rendemos, pedimos e confiamos na obra poderosa e eficaz do nosso Redentor, o mediador, o Teu Filho Jesus, em nome de quem oramos. Amém.